Meus amigos, por aqui a gente vai falar sobre política nacional, política de São Paulo, porque após selar acordo com o presidente Lula para retornar ao PT e ser vice na chapa de Guilherme Boulos, do PSOL, na corrida pela Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy entregou sua carta de demissão ao prefeito Ricardo Nunes. Ela ocupava o cargo de secretária municipal de Relações Internacionais na Prefeitura de São Paulo. No documento, Marta agradeceu pelos 36 meses que ficou no cargo e cita que mudanças na conjuntura política da cidade e diz que seguirá caminhos coerentes com sua trajetória, valores e princípios. Auxiliares de Ricardo Nunes disseram que ele está magoado e chateado com Marta e que o clima é de quebra de confiança e também de traição. Tanto que na edição de hoje do Diário Oficial do município, o prefeito fez questão de publicar que a exoneração foi determinada por ele e não a pedido de Marta Suplicy. Rafa Macris, essa questão envolvendo a demissão agora e a saída em definitivo da Marta Suplicy da Secretaria de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo envolve agora saber quem é que quis romper a relação. Ela entregou uma carta de demissão, o Ricardo Nunes está falando que ele é quem demitiu, ficou um clima de ressentimento, de chateação no ar aí entre Nunes e Marta. Rafael Macris, quero te ouvir. Bom, para mim está claro que foi uma tacada do Lula estratégica para tentar potencializar aí a candidatura do Guilherme Boulos aqui em São Paulo. Hoje o Guilherme Boulos já é o primeiro nas pesquisas e precisa se consolidar com esse apoio do PT, que provavelmente aí vai com a indicação da Marta Suplicy como a sua vice. A Marta é essa política que construiu a sua história inteira no Partido dos Trabalhadores, foi deputada, foi senadora, foi prefeita de São Paulo, foi ministra por 2 vezes, sempre no Partido dos Trabalhadores. Quando houve algumas divergências com relação, na época, a presidente Dilma Rousseff, a Marta não apoiou a sua reeleição e, a partir daí, ela começou a se distanciar do PT, na minha opinião, por conveniência política. E a partir do momento em que a Marta ela está num cargo, de certa forma, que não aparece muito dentro da Prefeitura de São Paulo, que está em um cargo que não é de expoente político, ela acaba seguindo um outro rumo, seguindo o rumo de voltar para o PT para poder se colocar de novo no cenário. Agora, a dúvida que nos resta a Marta ficou nos últimos 3 anos trabalhando com o prefeito Ricardo Nunes. Agora ela vai ser candidata a vice-prefeita pelo Guilherme Boulos, que tem um projeto totalmente oposto ao do prefeito Ricardo Nunes. O que a chapa Boulos-Marta vai defender? Na minha opinião, tudo que for dito por eles pode ser facilmente revertido pelos seus adversários, tendo em consideração que ela permaneceu nos últimos 3 anos no governo do Ricardo Nunes. Então, simplesmente do dia para a noite, ele fez o caminho errado, o trabalho que estava sendo feito pelo prefeito não serve mais? Ou isso é simplesmente conveniência política? A gente estava, com relação à situação da Marta, a um passo dela se tornar ou uma comunista, por parte do outro lado, pelo lado da direita, ou uma patriota pelo lado da esquerda. A partir do momento que ela tomou a sua decisão e foi para o lado do Guilherme Boulos, ela virou uma comunista por parte da turma da direita. Se ela tivesse seguido o caminho inverso, com certeza hoje você veria uma série de pessoas chamando ela de patriota, de uma série de outros adjetivos aí, criticando a sua decisão. Então, para mim, foi uma decisão de conveniência política. Para ela, agora o difícil vai ser explicar para os eleitores. Ô Ricardo, o Rafa está falando isso porque a Marta foi cogitada para ser vice do Ricardo Nunes com o apoio do Bolsonaro. Ou seja, imagine só um palanque com Marta Suplicy e Bolsonaro e Ricardo Nunes juntos na Prefeitura de São Paulo. E isso foi cogitado, claro, gerou muito burburinho. Os bolsonaristas não gostaram dessa ideia, até porque o PL quer, de alguma forma, essa vice na chapa com o Ricardo Nunes. E aí ficou meio que para depois. O Ricardo Nunes talvez tenha ficado cozinhando a Marta para tomar essa decisão posteriormente. Talvez isso explique um pouco desse ressentimento, essa chateação dita por ele, esse sentimento de traição. Como que você enxerga o Ricardo Nunes vendo a Marta sair do seu governo, sair do radar da sua vice
prefeitura na chapa à reeleição e agora indo para a chapa do principal oponente do Guilherme Boulos, que está em primeiro nas pesquisas. Nelson, o nome desse filme é Marta de Volta para Casa. Surpreendeu ninguém no universo político, quem está mais atento a não ser o prefeito Ricardo Nunes. E não foi por falta de aviso, porque muitos próximos ao prefeito falaram para ele, a Marta foi e é petista, apesar de estar temporariamente ou convenientemente no MDB, que é o partido do prefeito atual Ricardo Nunes. Surpreendeu ninguém no jogo político. A própria fala da Marta, quando ela declarou que vai atrás de questões pessoais dela, tudo certo. E é isso mesmo. A Marta, ela é uma petista histórica. Por um período de tempo, convenientemente, ela não concordou com algumas questões do partido, foi para o MDB e se instalou lá. O Ricardo Nunes é quem acreditou nesse discurso. Inclusive anteontem, a Marta já em Brasília, a Marta já em conversas com o Lula, o prefeito falou que acreditava na Marta até os 45 ou na prorrogação do segundo tempo. O que aconteceu foi o óbvio. Ela pediu para sair e foi para o lado do espectro político ao qual ela sempre pertenceu. Ela sempre esteve dentro desse lado e faz realmente mais coerente que ela esteja daquele lado. Ela no palanque com o Ricardo Nunes, já que o próprio Ricardo está acenando para o bolsonarismo, querendo o apoio do presidente Jair Bolsonaro, não faz nenhum sentido. Isso ia causar até mais confusão na cabeça do eleitor, já que o Ricardo Nunes também está num posicionamento de centro e ele começa a dialogar com quem está no centro, centro e direita e querendo o apoio de quem está mais à direita. E aí ele busca o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para isso. E é aí, nesse caminho, que o Ricardo pode ter a possibilidade de ir para o segundo turno, porque, na minha opinião, a esquerda já vem fazendo um trabalho na pré-campanha forte de Guilherme Boulos. Agora, com a ida da Marta Suplicy, esse trabalho se fortaleceu. Para mim, o Guilherme Boulos já está com um pezinho no segundo turno da eleição da cidade de São Paulo. É óbvio que política a gente tem que acompanhar dia a dia. Isso aqui é apenas uma opinião. Para mim, Guilherme Boulos está no segundo turno das eleições. A pergunta é quem vai para o segundo turno com o Ricardo Boulos. Vai ser o Ricardo Nunes ou agora vai aparecer um candidato mais identificado com a direita que pode, então, disputar esse campo da direita que o Nunes está querendo disputar? Ô Paulo Loyola, essa reconciliação da Marta Suplicy com o PT vai trazer também alguns assuntos à tona, assuntos que ficaram no passado, como, por exemplo, o fato da Marta Suplicy ter votado contra a manutenção da Dilma Rousseff, ou seja, a favor do impeachment da presidente Dilma, que na época gerou um sentimento de revolta de muitos petistas. A Marta foi tida como traidora pelos petistas. Essa questão está superada, você acredita? Você acha que isso ficou para trás? Ela pode ser considerada uma ex-golpista na visão dos petistas, ou Paulo Loyola? Tem gente incomodada dentro do partido, e não só dentro do partido, dentro do campo da esquerda como um todo, mas a minha percepção é que isso foi bem recebido de maneira geral e foi bem recebido também em grande parte por causa da habilidade, como já foi falado aqui, do próprio presidente Lula, que fez parte da costura desse processo, e da própria Marta, que, do meu ponto de vista, venceu essa guerra de narrativa colocada contra o prefeito Ricardo Nunes. Ela se posicionou primeiro. Ela coloca entre os feitos dela combate a racismo, apoio à periferia, ou seja, já faz um gesto para o campo progressista no sentido de também falar sobre o trabalho que ela fez com mulheres e, ao mesmo tempo, faz um gesto ao centro dizendo que fez muita representação internacional, que melhorou o turismo, que melhorou as relações da cidade de São Paulo e que trouxe dinheiro para a cidade de São Paulo, que é um discurso que pega muito para a população de São Paulo de maneira geral. Então, acho que a Marta foi muito habilidosa, está sendo muito habilidosa nesse processo de transição. Ela, que é muito conhecida pelos CEUs, né, pelos CEUs ali, pelos centros educacionais, acredito que tenha potencial para atingir a diminuição de rejeição do Boulos. Como ela ficou esses últimos anos, todos aí no centro, na centro-direita, dentro do governo, 36 meses dentro da prefeitura, de fato isso vai ser capitalizado também para mostrar que Boulos não é um cara tão radical. E aí, o que me parece de maneira geral é que o grande perdedor desse processo é o próprio Ricardo Nunes, que teve todas as oportunidades de tomar a frente desse processo, capitalizou, deu capital político para um quadro que agora está ao lado do seu principal adversário, Guilherme Boulos. Agora, Ana Beatriz, conversa comigo aqui, porque a Marta Suplicy fazia parte da gestão do Ricardo Nunes até ontem.
Ela diz que pediu demissão, ele diz que demitiu, mas fato é que ela fazia parte do governo Ricardo Nunes e, portanto, do governo que será diretamente atacado durante a campanha eleitoral pelo Guilherme Boulos. Como é que fica a situação da Marta no palanque, vendo o Guilherme Boulos, que é o candidato na cabeça da chapa, criticar um governo que ela fazia parte? Vai ficar ruim para ela agora criticar uma gestão do Ricardo Nunes em que ela era secretária, em que ela era a pessoa que exercia cargo de confiança e que, portanto, ela fazia também parte da gestão. Fica numa situação difícil em que ela se coloca, né? Vai ser uma situação de confronto. Ana Beatriz. Nelson, a situação ela é muito delicada, mas existe uma justificativa para toda essa narrativa. A gente tenta ao máximo fugir da polarização Lula, Bolsonaro, a gente vive isso no aspecto federal. E agora parece que a questão chegou às vias municipais, porque a Marta claramente muito ligada ao Lula, representa o Lula nessa eleição ao lado do Guilherme Boulos, que não é do Partido dos Trabalhadores, e o Bolsonaro está se encaminhando para apoiar o prefeito Ricardo Nunes. A narrativa que a Marta vai vender a partir de agora é que ela não pode se coadunar com o Bolsonaro, que, apesar dela ter estado na prefeitura esse tempo todo, a partir do momento em que o candidato que está junto com ela na prefeitura se alia ao Bolsonaro, ela precisa se afastar dessa linha e desse caminho. E a narrativa faz um certo sentido, embora a gente precise colocar aqui que grande parte do PT está muito incomodada com essa situação. Até eu peguei aqui o Walter Pomar, o presidente do Diretório Nacional, ele gostaria de colocar votação para ver se a Marta pode ser aceita no PT de volta ou não, justamente por conta do voto dela na questão do impeachment da Dilma. Então, assim, é uma situação que, de imediato, eu acredito que traga ao Guilherme Boulos certas vantagens. O que é inegável é que o Ricardo Nunes sai como marido traído, cara de coitadinho da história. Se colocou que foi ele que demitiu ou se ela foi demitida, desculpa, pouco importa. Agora vamos ver o que ela vai prometer.